para smartphone já desde 2012, né? Vou começar aqui já botando aqui a apresentação para vocês, né? Como eu digo aqui, né? Quando eu cheguei, isso aqui era tudo mato. E aí eu comecei meio na marra. O editor do jornal Diário do Nordeste queria lançar uma plataforma para publicação para tablet e me chamou para eu fazer. Eu nunca nem tinha, não sabia nada mesmo. E aí a gente foi atrás de aprender, mas só que foi uma coisa assim meio nas pressas. Chamaram em outubro que o produto era para estar pronto em novembro, mas acabou saindo só em janeiro. Mas qualquer jeito foi nas carreiras, para quem não sabia de nada. E a gente fez o Diário Plus, né? Que foi uma das 5 primeiras publicações do Brasil, logo depois do Globo a Mais, do Estadão, Estadão Noite, daquele outro lá do Paraná. Né? E a gente publicou durante um bom tempo, durante o ano de 2013 todo. Mas depois foi na época que começou a ter uma queda nessa coisa do tablet. Deixa eu ver se eu consigo só emparelhar aqui só para mostrar rapidamente para vocês, mas era isso daqui. Eu tinha botado ali a tela porque fica muito lenta aqui, né? Mas eu não vou ficar gastando muito tempo aqui nele, não. Então, eu depois disso, depois do Diário Plus, eu comecei a produzir muito nas minhas disciplinas no curso de jornalismo, adaptando produtos impressos para tablet. Teve vários produtos que foram TCC. Isso daqui na época a gente usava o InDesign, né? Era o que chamava de ADPS, né? O Felipe é melhor para contar esses detalhes todos, que ele passou por isso daí tudo ensinando, né? Eu fui um dos alunos dele nessa época, logo depois, né? Em 2014, eu acho, 2015. Eu tive o primeiro contato com o Felipe, eu acho. Antes eu fiz com a Fabiana Go. Mas então a gente desenvolveu vários produtos, mas nesse tempo tinha uma dificuldade muito grande de publicação. Né? Produzir era fácil, mas publicar era muito complicado. Né? Era muito caro. Né? Depois surgiu a DualPix, ficou até mais barato. A gente ficou um tempo produzindo com a DualPix. Chegava a ser 10 vezes mais barato que era a Adobe. Né? Mas depois, agora, né, com o Win5, a coisa começou a ficar melhor, mais fácil pra gente, né? Então foi nessa época aqui, de 2013, 14, 15, até 2016, aí depois, por problemas mesmo de logístico, eu dei uma parada, né? E aí só retomei agora de uns 2 anos, 1 ano e meio ou 2 para cá, de um ano para cá, né, Felipe? Mais ou menos com o Win5, que a gente fez uma assinatura do Win5. Mas esse ano era que eu ia bombar mesmo com isso daqui lá na universidade, mas aí veio essa pandemia e estragou o nosso serviço. Mas mesmo assim nós produzimos muitas coisas lá. Mas vamos passar direto essa parte histórica, que era mais assim, um interlúdio. Nessa conversa de hoje, eu vou procurar fazer pouco da parte teórica, né? E mais mostrando os exemplos, e depois, pretendo gastar uns 15, 20 minutos falando, no máximo meia hora, e depois ir mostrando muita coisa, e depois abrir para vocês questionarem. Tá? Aqui nesse QR Code, se vocês quiserem pegar já, vocês vão baixar, vocês vão ter acesso a essa páginazinha que eu fiz aqui, que foi feita também no Win5, tá? Essa apresentação também foi feita no Win5. Né? E vocês podem acessar alguns dos produtos que eu vou falar, fica mais rápido vocês olhando aí, navegando, vendo as dificuldades, as coisas, quais foram as soluções que foram dadas. Então,
Uma das características dessa narrativa para dispositivos móveis é a ludicidade. Eu escrevi um artigo com o Rodrigo Cunha, não sei se o Rodrigo veio. Rodrigo Cunha é o professor da Federal de Pernambuco, que foi quem desenvolveu o conceito de tactilidade. E é um autor muito conhecido na área do design para dispositivos móveis. Então, a ludicidade é essa forma de você contar a história de uma forma lúdica e interativa, né? De você criar um jogo da leitura. O nome do artigo que eu escrevi com o Rodrigo chamou o jogo da leitura, né? Então você pode contar a história não de uma forma simplesmente linear, mas você fazê-la em várias camadas, né? Procurando fazer com que o leitor interaja, né? E vá descobrindo aos poucos os conteúdos. Tá? O dispositivo para as narrativas para dispositivos móveis, elas são um misto do que a gente viu no que era o papel, né, impresso, com o da web, né? Se a web tem como características a multimedialidade, a hipertextualidade, a interatividade, o que mais? A atualização contínua, a memória, o dispositivo móvel tem isso tudo, né? E agora o que a gente tem que trabalhar é a questão do espaço, né? A gente tem, eu de certa forma sofri um pouco com essa coisa do papel ir decaindo, porque quando assim estava sabendo bem dominar o papel vai perdendo uma certa como é que chama? Relevância. E aí a gente começa a aprender tudo de novo. Agora vamos desenhar para tablet. Aí quando eu estava bem no tablet, desenhando no formato bonitinho, legal, com bastante interatividade, o tablet se acaba, né? Eu tenho um artigo incompleto que eu escrevi que é sobre o tablet e esse natimorto, né? O tablet jornalismo e esse natimorto, que já nasceu e já morreu pouco tempo depois. Mas já o celular, eu vejo que ele tem, né, o smartphone ele tem muito mais possibilidade. A outra característica aqui do jornalismo para dispositivo móvel, do design para dispositivo móvel, é a questão da ubiquidade, ou seja, de ele estar em todos os lugares, tá com você na sua mão, no seu bolso o tempo todo, então você tem a informação ali a hora que você precisa, tá? No impresso a gente tinha uma narrativa bidimensional. Aqui a gente tem uma narrativa em 4 dimensões. Por que eu digo que são 4 dimensões e não 3 dimensões, né? Porque na verdade não tem um volume, a gente tem camadas, você tem a altura, largura, né? Você tem diversas camadas, que você tem que pensar nessas camadas, como você vai trabalhar com essas camadas, e você tem o tempo, né? A extensão, tanto o tempo da leitura, quanto o tempo que você tem que programar, assim, do tamanho de um vídeo, né? O vídeo que você vai passar, ele está consumindo ali um tempo. Então, a gente tem aí essa dimensão do tempo que a gente tem que também levar em consideração nesse tipo de narrativa, tá? Então, aqui, por exemplo, para falar dessas dimensões, a gente está vendo aqui, quando eu clico aqui, eu estou abrindo uma nova camada, estou trazendo, como se fazendo um zoom daquela figura lá, e eu tenho uma outra camada, que é a camada do texto, que vai explicar. Isso daqui eu vou depois mostrar com calma para vocês, é um catálogo de uma exposição, né, que houve na Unifor, chamado Uniforplástica, e eu desenvolvi eu tinha feito a versão impressa e depois eu fiz uma versão digital que por acaso foi liberado hoje, né, para ser distribuído.
avançando mais um pouquinho aqui. Então, uma coisa que é importante a gente ver é o seguinte, nesse tipo de narrativa, a gente tem várias bifurcações, né? Vários caminhos que o leitor pode ir, né? Mas como toda a narrativa para a web, por exemplo, você tem que pensar para onde que você quer que ele vá e controlar aquela narrativa para que ele não caia, né, não se perca dentro de um labirinto, né? Se você não planejar bem essa construção desse texto, tá? E aqui a gente tem que pensar assim, como designer, a gente sempre tem que fazer uma ligação entre o design e o texto, e aí está em parceria com quem está responsável pelo texto, né? Procurando, por exemplo, no jornal, no design impresso, tanto para livro quanto para revista, para jornal, a gente tem que procurar fragmentar o texto, não deixar aquele texto maciço, né? Você tem que fragmentar em caixas, então às vezes você tem que orientar a pessoa que está escrevendo, olha, procura colocar caixas assim, vamos fazer peças desse tipo. Você sugere peças para construção do texto. Aqui você também tem que fazer isso, né? Tem que ter uma certa parceria. É um produto relativamente novo, assim, ou renovado, com o smartphone ele tem ganhado mais, tem aparecido mais, né? E então as pessoas não conhecem muito a narrativa, como construir essa narrativa. Então, a gente recebe muita coisa que vem aquele textão blocado, aí você tem que ler, pensar e tal, e recortando e tentando reconstruir aquilo ali. Essa aqui é uma página da revista da Unifor, que eu fiz agora há pouco tempo, né? E que também está disponível para vocês darem uma olhada. E aqui a gente tem muito disso, né? Você tem isso aqui quando chegou, essa revista tinha sido pensada para papel. Ela não tinha sido pensada para smartphone, né? Já estava toda escrita, estava toda pronta para ser diagramada. Mas aí veio a pandemia, não adiantava você imprimir, que não ia ter como distribuir, né? Isso aqui é um design feito pelo Felipe Góes, que infelizmente não pôde vir hoje, mas depois vai ouvir a gravação. Felipe é um designer, também jornalista, ele é do Carta e Carta, né, o escritório dele, que é muito renomado em design por aqui pelas nossas bandas aqui do Ceará. Mas o Felipe estudou no Porto, Portugal, tem um cacife muito grande. Mas nunca tinha feito isso daqui, aprendeu aqui e aprendeu bem, aprendeu rápido, inclusive. Então você vê que a gente vai ter 1001 recursos aqui, desde recursos de interatividade, né? De você... Cadê o botão para fechar? Deu guarda aqui. E aí você tem que dosar quanto que você usa aqui. Você não pode. Às vezes a gente vê esse monte de recurso que quer usar tudo de uma vez, né? Mas não pode ser assim. Você tem que ter cuidado, critério, para também não tornar o jogo pelo jogo, né? Daqui voltando à metáfora do jogo da leitura, tá? Então, quando você vai usar algum elemento, seja ele um elemento visual, seja ele um elemento de interatividade, ele tem que estar lá porque ele merece estar lá. Né? Ele não pode estar gratuito, nada do design é gratuito, né? Eu botei aqui embaixo que cada elemento tem que lutar pela sua sobrevivência, né? Então esse íconezinho aqui, esse pictograminha aqui, ele que lute para estar aí nesse canto dele, essa luzinha piscando aqui, ela não pode ser gratuita, né? Ela tem que ter uma razão de ser para poder ela se manter. E esse botão não quis funcionar, deixa para lá. Depois eu mostro ele funcionando no aplicativo mesmo, tá?
E quais são os recursos que a gente utiliza, né, no In5, né? Depois eu posso mostrar também no InDesign aqui as coisas rapidamente para vocês. Não vai ser uma aula de InDesign, mas a gente está discutindo mais estratégias narrativas e eu quero mais ouvir o que é que vocês, as dificuldades que vocês tiveram, quem já trabalha com isso, e as curiosidades que vocês têm. Enquanto eu estou falando, vocês estão olhando aí no material que eu disponibilizei para vocês. Então a gente tem vários recursos que já alguns são o que eu uso hoje é desse plugin do In5, que é um plugin do InDesign, né? Aqui é esse plugin aqui, né? Essa é essa revista aqui feita aqui, né? Daqui as páginas da revista. Então a gente faz dentro do InDesign. E na hora de publicar, você publica a partir daqui do In5. E você tem todas as interações que você precisa aqui. Dá para usar também alguma coisa ainda dos overlays do InDesign, mas pelo plugin é mais do que suficiente. Eu estou indo muito rápido, o ritmo aí tá bom. Eu não tô nem vendo vocês, eu tô vendo só a minha tela aqui. O pessoal tá... Na verdade, o Thiago pediu o artigo, até me interessei também, o artigo Jogo da Leitura. Eu vou procurar aqui. Eu esqueci de botar aqui na mão, mas eu procuro já e eu distribuo para vocês. Ele foi apresentado no congresso da Sociedade Brasileira de Pesquisadores de Jornalismo, SBPJ. Mas vamos lá. E vai ser publicado num livro agora que a gente está fechando. Os principais recursos que a gente tem, alguns já vêm desde das primeiras versões do Adobe Digital Publishing, a suíte Adobe Digital Publishing, e que são multistado, rolagem. Isso eu estou botando aqui por ordem de o que é que eu uso mais, e que eu acho que é mais útil na narrativa, né? Multistados, as rolagens, os botões, os recursos de multimídia, os slideshow, algum web content. Quando eu falo web content, é você incorporar uma produção de, por exemplo, um Google Maps aqui dentro, né? Felipe pode até melhorar essa minha explicação depois, né? Mas vamos dar uma olhada na prática aqui, alguns desses produtos. Isso aqui é um portfólio que eu desenhei. Essas coisas todas não, mas vai. Então aqui a gente tem a revista da Unifor. A Unifor é a Universidade de Fortaleza. É uma universidade particular, mas é uma das maiores do Norte e Nordeste. Eu já ensino lá há 18 anos. E essa revista aqui, ela já sai, esse aqui é o número 7, né? Mas é o primeiro na versão digital. Então aqui, na verdade, a gente tem uma capa com múltiplas capas, né? E aqui a gente tem um botão que você vai mudando. E aqui também tem um link que vai direto para a página, tá? Nessa capa aqui, a gente procura fazer uma coisa bem leve, né? Um design bem leve, sofisticado. O ideal é que o Felipe tivesse aqui, porque o Felipe explicava melhor o design para a concepção dele. Eu cuidei mais da parte das interações e fui dando uns toques, né? O Felipe foi me orientando de TCC, mas hoje é meu professor em muitas coisas. Aqui tem depois a gente fez essa navegação. É sempre importante pensar na navegação, na forma como você vai manter o leitor. É melhor eu ir aqui para o celular. Deixa eu espelhar o celular. Só um minutinho, fica melhor, porque aqui tem algumas coisas que não vão passar direto. Cadê? Porque quando você gera aqui, você pode não é a mesma
coisa da tactilidade, né? Do recurso tátil aqui, que a gente tem aqui no celular. Tá? Deixa eu vir aqui pro começo. Cadê o começo? Cadê? Peraí. Vou lá no fim e vou pro começo. Tá. Então, deixa eu ver. Tá tendo delayzinho, mas eu acho que chega aí para vocês. Pronto. Vamos ver se eu vou num ritmo que dá para vocês verem e vai passando aqui. Então, quando a gente pensa, aqui você pode produzir, aí você faz pro celular, você pode fazer ele um design líquido, né? E que ele pode se adaptar para cada formato. Mas a gente sempre tem que pensar assim, de deixar o leitor sabendo aonde ele está, né? E tendo pistas para onde ele voltar. Tem um delay, tá? Quando eu estou falando aqui, eu já estou noutra página lá na frente. E aqui está indo mais devagar. São duas transmissões. Transmissão do meu celular para o meu computador e do meu computador para vocês. Tá? Tá? Então aqui eu tenho um sumário, né? Sumário que está bem visual. Embaixo eu tenho umas navegações. Pode voltar para cá, pode ir para o editorial ou para o expediente, que ainda não chegou para vocês. Eu estou falando, daqui a pouco vocês vão ver o que eu falei. Pronto, deve ter chegado agora. Tá? E eu vou passar aqui algumas matérias e procurar discutir rapidamente algumas coisas. E se vocês quiserem perguntar, podem abrir o microfone aí ou dar uma pista aí pro Felipe. Fica à vontade aí, vocês podem interagir. Tem uma galera boa aqui participando. Então aqui a gente procurou fazer. Aqui a gente procurou fazer ele muito numa cara de revista mesmo. Agora, repensando pro tamanho. Essa tela aqui eu desenhei com 414 por 740, que está dentro da proporção aqui para o iPhone, né? E aí a gente vê a tipografia, a gente tem que ir testando e vendo. A tipografia aqui, ela está com um tamanho, acho que 18 por 26, se eu não me engano. Deixa eu checar aqui. Eu acho que ela está nisso. Tipografia. A entrelinha dela é uma entrelinha 13, que aí eu uso duas vezes em 13 dá 26. Se eu mostrar o meu grid aqui para vocês, ele é um grid assim, que eu trabalho. Então ele vai tudo encaixando direitinho, de 13 em 13. Tanto o Felipe quanto eu, nós somos muito cri com essa coisa de alinhamento, né? Então se você pegar esse arquivo, você vai ver que ele está todo bem encaixadinho, todo bem construído aqui. Agora sumiu. Está muito bem distribuído, né? O layout está excelente. Eu acho que agora eu saí de novo da transmissão quando eu mudei, né? Se quiser fazer pelo navegador, se achar que flui melhor. Não, é porque o meu iPhone aqui ele fica fazendo hora para poder espelhar o MacBook. Parar espelhamento e voltar ao espelhamento. Aproveitando aqui, o Thiago comentou, né? Thiago, a gente vai interagindo aqui com as perguntas, até para não acumular muito, né? Se a exportação foi em texto real, né? Ou rasterizou? Sim. Eu faço mais basicão, viu, Felipe? Eu não me saio me arriscando ainda muito, não. Embora eu já trabalhe há muitos anos com isso, com o In5 mesmo, valendo faz uns 3 meses. Né? Agora, como muita coisa eu já fazia no DPS, né? Foi só resgatar na memória. Aqui, por exemplo, só falar disso daqui, a gente pensa que é um GIF, né? Mas aqui não, aqui é um multistado.
uma sequência de imagens, aliás. Porque o Felipe até deu uma aula outro dia aqui sobre isso, mas eu tive que... É o sequence image? Uma sequência de imagem aqui, eu gerei, foi feito o GIF, foi criado o GIF, o GIF foi dividido foi depois no Photoshop, separado as camadas, aí depois as camadas foram geradas cada uma das imagens e eu fiz uma sequência de imagens. Porque o GIF nem sempre dá certo. Ele dá uns pau e se for na tela de abertura nem pensa. Porque ele trava e aí decepciona a pessoa que fica lá querendo ver alguma coisa e não vê. Então, na sequência de imagem, ele funciona muito melhor. Que mais? Boa dica. Na verdade, aí, só para falar ali do Thiago, você exportou como texto, né? Sim. Como texto. Tá? Como texto, não, como texto rasterizado, não como texto real. Aqui ele está tudo. Na verdade, ele se transforma tudo numa imagem SVG. Eu só subi como SVG. Perfeito. Aqui ele fica um pouco mais leve. Tá? Que mais? Então, nessas narrativas, é o que eu estava falando, a gente tem que procurar fazer com que os conteúdos eles estejam de uma forma mostrada, mas não mostrada totalmente. Né? Isso. Que a gente crie uma certa curiosidade no leitor e dê pistas de onde que ele tem que clicar, o que é que ele tem que tocar para poder revelar o conteúdo. Tá? Mais uma vez está com delay, tá? Já estou lá na frente aqui, tá rodando, vocês ficam vendo ali, rodando ali, né? Então, a gente tem que pensar nesse casamento dos conteúdos, né? De como você vai fazer. Então, por exemplo, aqui eu tenho a foto da vice-reitora, tem a ficha dela ali, uma ficha que a gente tem que pensar o tamanho que fica adequado para isso. Embaixo tem uma frase. Né? Isso aqui poderia ser um conteúdo só. Mas aqui embaixo você vai ver... Passei para o lugar errado. Aqui embaixo você vai ver... Vai ter um delay grande, ele vai lá na frente, vai voltar. Debaixo desse texto aqui, ele tem uma rolagem. Tá? Então, eu vou revelar mais conteúdo aqui para o meu, uma outra forma de mostrar esse conteúdo. Né? Fazendo com que a pessoa interaja, né? E se aproprie da leitura. Né? É isso que eu acho que você tem que ir testando e vendo como você torna as coisas mais sutis, né, na sua... E aí é a coisa de combinar a sutileza do design. Isso aí foi que ele foi lá na frente e voltou. Daqui a pouco ele volta para o canto certo. Eu tô falando aqui com 3 minutos de atraso. De delay. Aí eu tô vendo de novo o que eu fiz aqui um tempo atrás. Então, a gente tem que procurar criar algumas estratégias para contar essas histórias. Tá? Que mais? Deixa eu... Ainda tem esse negócio do delay que fica... Essa sobreposição realmente dá uma experiência, um diferencial na navegação. É interessante que se repete. Eu achei legal. E ele vai empurrando o texto, né? Você tem como se tivesse realmente várias camadas, uma se sobrepondo na outra. Né? Aí aqui eu estou usando, basicamente aqui só tem rolagem e embutistado. Né? Não tem grande pirotecnia. Né? Eu não fiz grandes. Tem uma outra publicação que foi logo uma das primeiras que eu fiz. Que no começo eu fiz um monte de pirotecnia. Se vocês quiserem olhar, depois os primeiros números do Uniforme Notícia Mobile, tem um monte de coisas. Depois eu vou ver aqui. Tem muita pirotecnia. Mas na época eu estava achando legal.
né? Mas depois você fica vendo. Aí depois quando eu vi que era uma publicação assim, semanal, me dava um trabalho danado, chegava, era uma coisa que eu recebia as matérias na quarta e tinha que estar tudo pronto na sexta, né? E eu inventava um monte de doidice que serviu para eu treinar, né? Para aprender um monte de coisa aqui. É uma publicação que tem 4 meses. Então, deixa eu ver o que mais. Fica muito ruim esse delay. Eu acho que eu vou parar de. Vou tentar ver se eu faço mesmo no desktop. Porque aqui o delay é grande. Fico falando e as coisas vão muito lentas. Vou parar o espelhamento aqui. Deixa eu ver se eu consigo navegar. O que mais? Tem uma... Aqui pro sumário. Nessa matéria aqui tem uma coisa legal que eu queria mostrar de uma linha de tempo. Então, a gente padronizou certas formas de apresentar as coisas, né? Como todo projeto gráfico, você tem que ter um projeto tipográfico. Aí você cria, de uma certa forma, um projeto de interação. Do mesmo jeito que você tem uma paleta de cor, você tem uma paleta, um projeto tipográfico, né? Um grid, a mesma coisa. Aí você tem que pensar que deve ter uma certa consistência também, o tipo de interação que você usa para contar que tipo de história, tá? Então, até para que o leitor se acostume e se naturalize para ele. Aqui, por exemplo, tem uma linha de tempo que eu tenho. Os meus botões eles estão aqui embaixo, né? E eu posso escolher o ano que eu quero saber da linha de tempo, e aqui eu vou arrastar. Tá? Então, aqui eu tenho vários. Aqui eu tenho um multistado. E aqui eu tenho os botões do multistado. Tá? Eu não sei o grau que está todo mundo aqui de conhecimento sobre Infive, né? Aqui tem de todos os níveis, mas eu vou ter que ir num nível um pouquinho mais alto. Mas aqui, então, a gente tem uma rolagem e aqui dentro tem a sequência, tem os botões. Esses botões, quando eu passo, ele avisa que tem um botão aqui. Tá? E aí eu troco e eu arrasto isso aqui. Então, eu tenho um multistado, eu posso até mostrar aqui isso no InDesign, acho que é legal mostrar como é que é isso. Você combinou um scroll dentro do estado do objeto, né? Essa interação. Exato. Que aí a gente é uma coisa de você ir testando, ver como é que funciona. Você mostrando o InDesign já é uma pergunta. O Thiago tá bem envolvido, né? Ele perguntou se é uma página só com altura maior ou são várias páginas com scroll, né? São várias páginas. Aqui, ó, cada um é uma página. Ó. E quando eu publico, eu publico como scroll horizontal, né? Como rolagem horizontal do documento. Por isso que você vai passando e vai lá. E cada página dessa tem um tamanho diferente. Dependendo do conteúdo, você muda o tamanho da página aqui, segurando o áudio. Você muda e ajusta do tamanho que você quer. Mas aquele multistado lá era esse daqui, ó. Né? Então, isso daqui você tem que pensar muito antes, tem que desenhar antes, porque senão você se embanana todo. Então, tá? aqui eu tenho esse multistado, aqui o multistado, ó. Todas as camadas de multistado. Só que cada multistado desse, ele tem ó, aqui dentro dele. Cadê? Dentro do estado, eu tenho a rolagem. Esse daqui não tem rolagem, mas esse aqui tem, ó. Ele tem a rolagem. Ó, o conteúdo dele está aqui. Então eu coloco já esse material maior do que a caixa e aviso que isso daqui é uma caixa de rolagem.
Eu já aviso ali, só que é uma caixa de rolagem. Aí ele já vai saber, vou dizer para esconder aqui, né? Então, e aí o que é que eu faço? Eu faço um, aí depois duplico, substituo o conteúdo, duplico, substituo o conteúdo, vou duplicando aqui a quantidade que eu preciso. Né? E aí eu criei o multistado. E aqui eu tenho depois os botões. Né? Eu faço essa sequência aqui, isso aqui também está uma rolagem, ó. E dentro de cada um desses aqui tem um botão. Aqui o botão. Aqui, ó. Quando você passa por cima, ele muda de cor. Quando você aperta, ele fica azul. Né? Então, isso aqui já é no controle do botão. Quando você gera o botão, você faz assim. Certo? Então, isso daqui é o multistado. Tem coisas mais complicadas ainda, que isso aqui é no nível quase de doideira. Eu vou mostrar aqui. Que aqui esse da unifoplástica, por exemplo. Esse daqui. Se vocês forem ver, esse multistado, vou mostrar aqui para você. Ele tem uma rolagem e dentro da rolagem, que aqui tem uma rolagem e dentro tem um multistado. Tá? Esse multistado, ele vai ter... Aí foi o contrário, né? O primeiro foi a rolagem no multistado, agora o multistado na rolagem. Exato. Aí aqui dentro, deixa eu ver acessar esse estado objeto está aqui, ó. Eles são, ó, isso aqui são 35 estados do objeto. 70 estados do objeto. Porque você tem esse daí, e aí tem o texto, né? Você tem esse, e aí você tem cada um deles. Então eu tive que primeiro pensar cada imagem e cada texto, aí duplica, substitui a foto e o texto, duplica a foto. Aí você tem que lembrar de botar os nomezinhos direitinho, que se você botar sem nomear, você se enlouquece. Então você tem que... Aqui é uma coisa de bastante paciência. Planejamento é tudo. Tem que ter um planejamento grande aqui. Depois que você fez o multistado, aí você tem os botões. Né? Aí eu voltando aqui para o estado 1, né, que é esse estado aqui. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho dentro de um dos multistados, eu tenho esse mapa com a rolagem. Né? Ele está dentro de um dos estados aqui. E aí, dentro dele, eu tenho os botões. Aí eu fui fazer o botão em cada um aqui. E aí, esse botão vai para cada lugar certo lá. Então, esse botão aqui vai me dizer que eu vou para esse estado aqui, 2, giral, número 2. Então, ele vai para esse estado aqui. Então, cada botão desse aqui vai para uma coisa meio de doido. Mas até que me diverti aqui. Tá. Então, aqui já é nível alto de doidice. Né? Tem outro. Esse aqui era um catálogo de uma exposição, né? Uma exposição de arte contemporânea. Né? Então vocês imagino que tem de tudo aqui. Tem música, tem esse daqui, por exemplo, tem um multistado que tem as carinhas aqui do pessoal. Era aqueles quadros lá, você vai vendo as carinhas do povo aqui tudinho. Tem esse multistado também que é bem grande, né? Nesse eu usei um monte de multistado. Agora tem um que esse daqui é legal, ó. Aqui eu tenho uma rolagem, né? Dentro dessa rolagem, eu vou ter o conteúdo todo aqui dentro. Pega aqui, ó. Opa, peraí que eu mexi aqui do canto. Aqui eu tenho um botão aqui dentro que vai me levar a uma camada que vai sobrepor isso daqui.
Tá? Aí é onde você também tem que saber usar, trabalhar com camada. Não adianta trabalhar só numa camada. Eu normalmente trabalho com uma camada de botão, uma camada de texto ou conteúdo e uma camada de fundo. E aí fica mais fácil de você administrar as coisas, porque às vezes o botão atrapalha ou o multistado atrapalha. Então você tem que também saber usar as camadas. Mas como eu estava dizendo aqui, ó, que dentro eu vou ter botão para um vídeo, né? Ou para um multistado que vai mostrar esse quadro ampliado. Tá? E quando você vê essa foto no aplicativo, ela fica como se fosse uma fotozinha panorâmica. Você fica passando ali. Tá? Que mais de pergunta? Que mais de pergunta? Acho que eu falei um bocado, não? O que mais que eu posso falar? Mais que eu posso falar? O pessoal aqui perguntou, mas o Thiago, mais alguma pergunta, pessoal? Aproveita aí. O pessoal tá tudo tonto, hein? Essa imersão aí da foto, aí ali ele clicando, ele exibiria um estado do objeto por cima da imagem principal, né? Ficou bem legal. Exato. Que mais? Deixa eu ver outros exemplos. Essa situação, na verdade, hoje o WinFive é melhor que o DPS, porque quando muito melhor. Quando você colocava uma interação dessa ocupando a página, você, por exemplo, não conseguiria fazer o arrasto, né, da imagem. Aqui, por exemplo, quando eu pego essa, tem um exemplo aqui que é legal, que isso Cadê? Aqui mesmo. Quando a gente, no DPS, você tinha uma certa dificuldade. Cadê? Eu sair daqui. Você tinha uma certa dificuldade de botar rolagem dentro de rolagem. E também rolagem botão dentro de rolagem. Isso daqui é fácil. Precisa só de planejamento. Né? E claro, né? tem que dominar. Faça assim, né? Eu já estou nisso há bastante tempo, né? Não é assim, já vamos fazer, não. Deixa eu ver, acho que é nesse daqui que tem uma coisa legal. Acho que aqui no final. O Rubênio fez uma pergunta interessante, que é falar do estado vazio, né? Ele comentou. Sim. A gente sempre tem que deixar um estado. Quando você quer que veja o fundo, né? Você deixa o estado vazio ali, que é para exatamente mostrar a camada de fundo. Né? E nessa camada de fundo é que você pode botar, por exemplo, aquela rolagem. Porque é diferente do que tinha antes no DPS, que a gente tinha que fazer aquela coisa do super overlay, né? Aí foi longe agora. Não era um grande aprendizado daquela curso lá. O super overlay que forçava isso. Eu acho que é esse daqui. Nesse daqui, por exemplo, aqui tem um estado vazio, que é o que está aparecendo isso daqui. Na verdade, isso aqui ele não está dentro de um estado. E aí, quando eu clico aqui, eu venho para cá, eu tenho isso e ainda tenho uma rolagem. E aqui ainda tem outra rolagem. Aí ficou bom, hein? Pois é. Então eu tenho que começar fazendo essa rolagem aqui dentro desse cartão maior, né? Então eu botei rolagem dentro de rolagem, né? Então tem uma rolagem na horizontal e uma rolagem na vertical. Foi uma forma eu poderia colocar isso numa sequência, mas me quebrava essa estrutura de cartão que eu queria, né? De economizar o espaço, né? De ficar tudo aqui numa tela. Então, foi um recurso que eu achei bem, modéstia à parte, eu achei uma saída legal, né? É para esse daqui. Que mais? Mais perguntas? Aí ele comentou a questão, de repente, se você quiser mostrar até o GIF, né? Teve a Luísa. O arquivo do GIF. Só ali, de repente, para mostrar para ele no Photoshop, né? Exportar como... O Photoshop tá fechado, mas eu vou abrir aqui enquanto ele vê aqui. Deixa eu ver onde é que está o arquivo do... Deixa eu localizar aqui o arquivo da lâmpada.
Na verdade, esse daqui a gente gera lá no Photoshop e vai gerar. Aqui tinha 62 camadas, né? Mas depois eu reduzi isso daqui porque ficava muito. Então, aquele que tá com o mesmo nome lâmpada, eu botei lâmpada aqui, ele tá pegando tudo. Deixa eu pegar aqui só localizar aqui o arquivo, separado isso. Mas o que você faz? Você deixa eu ver aqui, GIFs. Opa. Então, isso, a Rita perguntou, né? Se a publicação final é no InFive, sim. Sim, no InFive. E tá... tá aqui. Esse daqui era assim, ó. Dá até para eu abrir aqui. Era um arquivo que é um GIF. Quando você abre o GIF no Photoshop, ele vai gerar as camadas aqui. Então, aqui a camada 1. Se você botar aqui a linha de tempo, janela, cadê a linha de tempo? Não sou tão rápido quanto o Felipe normais. Então, aqui, ó, eu tenho a linha de tempo. E eu posso ver aqui o GIF funcionando. Ó. Isso. Bem legal. E aí eu dei uma enxugada aqui, eu posso controlar o tempo, né? E aí eu exporto essas camadas aqui. Só deu só 22, tinha 60 e tantos, era gigantesco. Aí eu dei uma enxugada que deu o mesmo efeito. E aí essas camadas, esses arquivos aqui, quando você vai lá para dentro do InDesign, deixa eu ver aqui, cadê o arquivo? Você coloca ele como um conteúdo, uma sequência de imagens. Né? E aí, na sequência de imagens, é só você apontar onde é que está a pasta com a sequência. E aí foi. Deixa eu ver, cadê esse arquivo aqui? Quando foi GIF, deu pau que só o cão. Tô tempo dando pau. Mas aí depois eu disse, não, vou fazer uma sequência de imagem. Então, isso daqui aqui, ó, é uma sequência de imagens. Deixa eu ver aqui, ó. Five. Pronto, é uma sequência de imagens. Eu digo onde é que está a pasta. Se ele vai ficar repetindo, se ele pode parar quando eu tocar, né? A sequência de imagens você também pode passar com o dedo, vai arrastando assim, vai mudando uma por uma, né? Então ela é muito boa para trabalhar com GIF. Tem esse trabalhinho prévio no Photoshop, né? De gerar de pegar o GIF já feito, ou pode ser um filme, né, que você tenha, que às vezes também você incorporar vídeo é uma coisa que pesa. Né? Eu só tenho colocado vídeo online, porque senão o seu arquivo fica muito pesado. Esses trabalhos aqui, a maioria não está tendo, porque o pessoal não tinha pensado nisso ainda. Né? Deixa eu mostrar aqui o Isso aqui era a apresentação. Deixa eu mostrar do que eu faço toda semana. Que esse é semanal. Que é o do. Aí não tem aqui no Infomobile. Deixa eu abrir aqui. Não tinha deixado ele aberto. Pode perguntar mais. O Rubem aqui fez uma pergunta também interessante, que deve ser uma dúvida de muitos. Já falou, né, que o texto é rasterizado, mas a gente tem no InFive a opção de exportar o texto como imagem ou como SVG, que é um formato bem mais otimizado. Aí ele pergunta se, né, vai virar uma imagem só. Não é uma imagem só, porque é tudo separado, né? Ele sai quebrando em 500 milhões de imagens. E se não pesa junto com as interações? Não tem pesado, não. Eu achei mais fácil. Então, aqui, por exemplo, esse é um trabalho que eu faço toda semana. Normalmente, isso aqui eu faço em 2, 3 dias. Né?
que ele começou mais complexo e depois eu simplifiquei. Deixa eu mostrar os mais complexos do começo, né? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver aqui os 5, por exemplo. Acho que o 5 já era pesadinho. Que eu fazia umas pirotecnias grandes. Isso daqui é o seguinte, qual foi a demanda que me apareceu? Era para divulgar as atividades das matérias da semana, que iam rolar na semana dentro do site. Na verdade, era para ser só uma lista. Eu que enfeitei demais o pavão. Deixa eu pegar um mais adiante. 12 aqui. E aí, depois foi ficando complicado para mim, porque eu inventava umas coisas meio doidas. Esse daqui é do Dia dos Namorados, mas esse não foi o que foi ao ar, só tô pegando as coisas erradas. Desculpa, porque eu não sei decorar. O 12, por exemplo, tem muita animação. Esse daqui, se vocês abrirem lá no meu portfólio aqui, vocês vão ver. É isso daqui, Uniforme Notícias. Tá? Aí vocês vão ver aqui os patrás. Você vê que ele era mais enfeitado as coisas. Então, por exemplo, aqui eu tinha um monte de animação. Só que ele vai carregar. Essas animações elas foram feitas todas no InDesign. Né? Então, era uma coisinha com essas rodinhas. Isso aqui é tudo em design. Isso aqui é tudo em design. Né? Não tem nada mais. Agora isso dá um trabalhinho. E aí eu tinha que fazer isso toda semana. Aqui eu boto o link, vai lá para dentro da página. Na verdade, isso aqui era para ser uma lista. Eu que compliquei as histórias, né? Era desse jeito. Deixa eu ver, tem um outro legal aqui, deixa eu ver. Esse daqui também ficou legal, que eu botei assim para... Também é uma animação. Isso aqui é uma sequência de imagens, né? Me lembro dele. O título foi sendo comido aqui, né? Então, isso aqui poderia ser um GIF, mas eu transformei o GIF em sequência de imagem por conta daquilo que eu falei. Evitar usar a sequência de imagem na página. Deixa eu ver outro então, aqui. Aqui do ponto de vista de exercício, de aprender coisas, foi ótimo. Né? Porque, por exemplo, esse daqui é um quebra-cabeça que vai se montando. Isso aqui tudo é sequência de imagem. Né? Feito lá no Photoshop. Né? Monta isso daqui no Photoshop e exporta. E aí você tem essa... Então depois vocês quiserem olhar aí, dá para ter um monte de exemplo de coisa que dá para fazer. Na verdade, virou um verdadeiro cardápio aqui de interações, né? Que o Felipe quando ele esse daqui também ficou legal, né? Que é uma outra coisa que é você. Isso aqui é porque ele aparece assim, né? Aí você tem que arrastar. E aqui no meu tá sem aquela barrinha de arrastar, fica pior de arrastar aqui. Então você revela, né? E tem o botãozinho para ver mais, aí você tem. Então tem uma. Aí toda semana eu tinha que fazer uma capa de revista. Isso me dava um trabalho. Aí eu disse, peraí. Aí eu fui pro. Padronizou? Facilitar minha vida, né? Facilitar minha vida. E eu acho que ficou melhor. Aí ele veio pra cá. Eu dei uma enxugada no design, diminuí bastante as interações. Porque se isso daqui era uma lista, não tinha razão de ser. Deu ficar enfeitando o pavão. Para uma coisa tão rápida. Né? E aí você vê que esse design já é muito mais enxuto. Né? Clicando aqui vai abrir a matéria no site. Essa publicação é uma publicação que o conteúdo não está aqui. Isso aqui é só um lugar de passagem. O conteúdo está no site. Né?
né? Então aqui é uma outra proposta. Tá? Então, aqui era para divulgar os conteúdos do site da universidade, em vez de ser só uma listinha com os links. Aqui tem um vídeo, né, que vai abrir dentro do navegador. Eu poderia ter feito para ele abrir aqui dentro da página também, né? Quando você vai exportar, como é aquela... Para abrir em Lightbox o link externo. O Lightbox dentro da própria página. Mas eu preferi deixar fora. Porque também ele está abrindo tudo dentro da própria página. E às vezes demora um pouco também. Né? Então isso é tudo coisa que você vai aprender. Aqui tem também as... nesse tipo de arquivo aqui, eu já tenho para criar os cartõezinhos também para botar no Instagram. Então eu já fiz aqui a página, né, com os... Não é esse não, peraí. Cadê? Já fiz aqui, peraí. Aqui. Eu já fiz a página com a opção já do cartãozinho, né? Então ele tem o design alternativo, ó, do mobile e do Instazine. Qual é o formato dele? Praticamente com o mesmo. Esse aqui tá com... Esse daqui tá um quadradinho, né? Do que corresponde ao 1080 por 1080. Mas ele tá na proposta. Na verdade, ele tá com 740 por 740, porque eu tô usando aqui 414 por 740. Por que eu boto 740? Porque quando eu vou abrir aqui na tela do computador, ele encaixa direitinho. Porque a tela geralmente é 800, 700 e pouco. Ele já encaixa direito. Eu não preciso aqui fazer o design líquido. Até porque eu não aprendi direito ainda, não tive tempo ainda de fazer essas lições aí do Felipe. Mas essa alternate layout que você está usando, quando você publica esse modo ali do Instagram, ele não carrega no desktop? Não. Quando eu publico só. Você faz o outro para exportar como imagem para a rede social? Exato, para rede social. Só para não ter trabalho. Só para diminuir o serviço. Não, mas se você exportar ele com responsivo do InFive, ele pode exibir aquele card no desktop e o vertical no mobile. Aí você pode ter, de repente, até ter uma experiência melhor no desktop. Já que você faz de qualquer forma. Agora no card eu não estou nem botando as interatividades, eu estou botando só. Eu não consegui ler nenhuma dos negócios. Rita Paulindo, você veio. Essa da Larissa aí é uma pergunta boa. É basicamente essa que temos aí. É fazer uma página web. Qual foi a da Larissa? Eu não entendi como essa da Larissa, a Larissa Avenburg. Desculpe minha ignorância, mas dá para usar o InDesign para publicação diretamente em página web? Dá. Essa apresentação aqui que eu fiz para vocês, né? Foi uma página que eu criei aqui no formato web. Dá para você criar uma página web aqui também. Não sei se é muita vantagem, mas para mim que não sei muito trabalhar com web, uma landing page, né, um site de uma página, uma coisa mesmo. Hoje até responsivo, né? Faz um layout desktop no celular. Não preciso baixar um arquivo. A vantagem aqui, todinha, sabe qual é? Porque no final das contas você gera dois arquivinhos de nada. Um arquivo index e os assets, né? A coisa mais... Cadê? Deixa eu ver aqui. Aberto aí, ó. Cadê ele? Aqui é o InFive. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, aqui, ó. Acho que tem aqui, ó. Aqui só gera isso, ó. Um asset. Que aqui vão estar os CSS. Isso aqui, você não precisa de mais nada. Aí você vem aqui no seu servidor, joga os dois aqui e tá publicado. Isso aqui é a live, ó. Eu criei dentro do meu servidor, dentro de uma pub de HTML. Crio aqui cada uma publicação, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, essa live tá aqui, ó.
Depois distribuir esse linkzinho. Cadê minha água? Eu tinha trazido. Uma publicação, uma página web hospedada, online. Pois é. E aí, foi o que eu vi que veio assim, mais fácil. Pra mim, que olha que eu já passei. E quem é saudosista, né, pode até na hora de exportar habilitar o PDF para ser baixado. E aí é vocês verem as aulas do Felipe toda semana. Que é dica que não acaba mais. O que mais que eu posso ajudar? São 9, mano. Eu não sei quanto é o tempo, não, Felipe. Vamos ver se tem mais alguma dúvida. Aproveita aí, pessoal, foi muito bacana. Do que vocês fuçaram aí. Alguma coisa que vocês queiram perguntar. Pra galera aí que é da aluna aí da Dalpixel, do Método In5, eu vou compartilhar esse portfólio do Eduardo, né, que gentilmente aí preparou pra gente, que é um acervo de inspirações ali, de usabilidade, interações. Já é uma pós-graduação ali no In5. A Luísa, minha monitor eterno, meu grilo falante, consciência. Ela fez uma pergunta aqui interessante, perguntando se tem sido a adesão da revista, como tem sido a adesão da revista nesse formato. As pessoas têm lido, dado feedback. É uma coisa muito nova, Luísa. De uma certa forma, a gente está desbravando aqui esses caminhos. Embora que eu já me bata com isso há muito tempo, eu acho que só agora com o Método In5, depois de ter feito esse monte de coisa, que eu estou começando a acreditar que vai criar uma certa cultura. De certa forma, mais uma vez, você está desbravando aqui os caminhos. Mas eu acho que tem bastante potencial. Porque ele é portátil, ele tem uma leitura, uma forma de leitura agradável, né? Ele tem essa coisa da interatividade. Eu estou acreditando bastante. Tanto é que a Unifor já está aderindo em muitas coisas. É uma coisa que a gente está começando a criar uma cultura. Né? A Rita que está aí desde o começo, né? Também quando chegou era mato, né, Rita? Sabe como é difícil chegar para comecei e assim, sempre que a gente estava com uma coisa no ponto aí dava algum problema. O ADPS, por exemplo, 2013, mesmo período que eu. A Adobe antes, ela fazia assim, quando você tinha uma conta da Adobe, você tinha direito a fazer uma publicação. Tinha algumas publicações, né, Felipe? Você podia fazer, né? E aí era legal. Mas só que para você publicar mesmo, distribuir, era bem mais complicado. Aí depois eles fizeram subiu do que era gratuito, subiu para coisa assim de $5 mil. Né? Aí depois subiu para $50 mil. Aí ficou inviável. Aí foi quando veio a Dualpix, que veio bem mais barato, que fez a banca. Que nesse tempo também a gente tinha coisa de fazer, usar mais banca, não tinha tanto assim solto, né? Mas o Orlando está dizendo que queria ter conhecido o In5 na época do meu TCC. Quando foi o TCC. O In5 não é tão antigo, né, Felipe? O In5 é de 2012. 2012 já? 2012 já? Então eu queria ter conhecido. Eu não conhecia. Eu já conheci o Aquafada. O 180 interativo. Tinha vários outros plugins, mas não eram. Teve o Twixel também, ajudou bastante. Né? O Twixel também usei bastante Twix, que eu gerava, mas gerava para banca. São soluções diferentes um pouco, né? Mas o In5 resgatou tudo do ADPS, né? A interatividade, sim.
Só não tem um negócio do fólio, e né? aquele outro, como é que chamava aquele outro que tinha, logo depois que você fazia os artigos, aquilo era complicadíssimo. Uau! Também era DPS, mas era outra coisa. Sim, era a continuidade do Digital Pub, o Adobe Experience Manager. Exato. Ali era coisa do cão, né? Ele já partiu mais para o ambiente web. Mas é interessante notar, não só para a publicação digital, mas a própria plataforma de aplicativo, né? Até a Apple, como está sendo... Eu vi notícias recentes que a Apple foi chamada, né, pelo governo americano para se explicar, não só a Apple, Google, a Amazon também, a questão do que eu até mostrei, né, o PWA, Progressive Web Apps. O caminho é o web, é o navegador, tanto para aplicativo como a gente conhece, do Google, da Apple, como o livro digital, o EPUB, né, ele pode ser um EPUB 4 ou vir um outro formato, Web Publication, e cada vez mais a gente vai ter acesso a todos esses conteúdos direto no navegador, sem precisar ter um leitor. Se quiser baixar, você pode. Se não quiser, você acessa direto online, vindo 5G aí, em algum momento chega no Brasil, a conexão cada vez mais vai ser menos uma barreira. Aí a gente vai para a festa, né? O que ele está falando lá do PWA, que você falou há pouco dias, também achei muito legal aquilo. Né? Então tem muita coisa nova surgindo aí. Pois é, RT, o Felipe deu uma aula sobre PWA muito legal, umas 2 semanas. Ontem. Foi, Felipe? Não, mas ontem tu deu outra. Mas há poucos dias tu deu. Ontem eu faltei. A plataforma Glide para fazer aplicativo a partir de planilha do Google. Essa daí eu perdi. Não, mas é uma série de 4 lives. Vai ter nas 3 próximas segundas. Já marca aí que vai ter aplicativo de evento, aplicativo de fidelidade e tal. Aí a pergunta indiscreta. O InFive só funciona no design original. No genérico também. Eu acho que funciona no genérico também. Tendo a licença ativada, ele funciona. O problema é que se você não tiver a licença ativada, você vai até aprender a fazer essas coisas. Só que vai sair com uma marca d'água em cima da sua publicação. Então, mesmo que você, se for só para aprender, se não for trabalhar profissionalmente, dá para você instalar o InFive no seu computador, mas vai acontecer. Quando você gerar, ele vai gerar com a marca d'água. Então, para título de aprendizado, você pode baixar o InFive agora. Agora, para publicar, para poder ter os recursos todos, aí você tem que ter uma conta. E que eu acho, assim, quem trabalha profissionalmente, eu não acho uma conta caríssima, né? Eu acho que você tendo uma certa quantidade de serviço ali, você cobre isso daí rapidinho. E o suporte é bom, né? Até aproveitando, né, quem tiver interesse, não só em se capacitar, eu nem preparei aqui uma oferta, mas eu vou fazer de qualquer forma. Quem é aluno, né, do método InFive, se inscrever no curso, tem acesso a 1 ano, né, ao uso do plugin. Isso é uma condição especial para aluno. Já tirou o preço do curso. Ou mais, já saiu do... Sim, na verdade é algo que eu faço para viabilizar, né, o uso e até a diversificar a oferta, né, do profissional, do designer, que quer oferecer um produto digital que não seja o PDF, né, sair do lugar comum do PDF e conseguir fazer, né, coisas tão bacanas aí como o Eduardo mostrou em nossa aula de hoje. E quanto mais gente estiver sabendo fazer, disseminando a coisa, mais aparece procura, né? Vai ter oferta, mais procura. Porque se a gente ficar só um ou outro fazendo, não adianta que a pessoa não vai saber nem que diabo é que você está falando, você não vai ter mercado. Sim. Né? Qualquer dúvida, pessoal, vocês têm meu contato, acessa aí, né, o dualpixel.com.br, manda um e-mail e a gente conversa mais. Teve uma dúvida que passou lá sobre o score de ambiente virtual de aprendizagem.
Eu até falei com o Justin, né? Justin é quem desenvolve o plugin do In5, o Thiago comentou ali, sobre se tem alguma iniciativa de colocar esse protocolo de monitoramento, né? Principalmente para as respostas. A questão é que o InDesign com o In5 ele não é muito para essa questão do ambiente virtual de questões, de monitorar a resposta. Isso teria que ser um desenvolvimento à parte, né? Eu deixo a dica aí da plataforma h5p.org. É uma plataforma bem interessante para a área educacional, né? Que mais que nós temos? Tem mais alguma dúvida, alguma coisa? Senão a gente vai se embora. Quer que se diz assim, o link do portfólio do Eduardo. Eu botei. Deixa eu botar na apresentação de novo, que eu botei aqui um. Deixa eu botar aqui na live, né? Que vocês podem pegar. Compartilha a apresentação, não pode? Bota no chat. Eu vou compartilhar também a apresentação. Opa, cadê aqui? Deixa eu ver onde é que eu tô. Acho que até a Larissa botou ali o Creative Pub, né? Lá. Creative Pub. Já estou até favoritando. Eu coloquei também esse QR Code, quem quiser pegar aí, aproveitar enquanto está aqui. Vou levar para lá. A apresentação, na verdade, foi só uma muletinha aqui para eu me guiar. Tá? Nossa, e aí vocês podem se divertir à vontade, qualquer coisa depois vai botar nas aulas dele, né? Que você disse. Eu vou compartilhar esse link lá no grupo de alunos, para o pessoal ir se inspirar. A gravação vai para o Hotmart e eu também vou liberar para o Eduardo, claro, né? Aí ele pode aí compartilhar com todos aí, com o contato direto dele. Eu vou mandar por e-mail também a gravação para os inscritos. O pessoal já precisa começar a sair. Então, acho que é isso, né? Por hoje. Show de bola, muito bom. Ótimas referências ali. Obrigado a todos. E quando der, a gente faz de novo. Tem mais novidade. Agradeço a Eduardo, a parceria, né, de longa data já. E tamo junto. Matando a saudade de um monte de gente aqui. E é isso. Olha o Aldeci aí, ó. Chegou atrasado o Aldeci. Marca ele aí. O Aldeci é porque o Aldeci termina. Ele sai 8 horas do trabalho. Agora às 8 ele vem. Eu fico com vergonha de entrar atrasado. Ele disse: sabe o que é isso, rapaz? Depois vê a gravação. O Aldeci é um dos grandes. Mais de casa que o Aldeci não tem, né? Quem quebra os galhos também. Tira um monte de pista. Ok. Sérgio. Então é isso, gente. Show de bola, muito bom. Foi ótimo. Ótima aula, ao vivo. Adorei. 44 pessoas, que deu. Um número bom. Sim. Ok? Felipe, obrigado. Até a próxima. Eu que agradeço. Estou fechando aqui a gravação. Boa noite a todos. E amanhã tem live, hein? Fundamento de HTML e CSS. Acompanha lá no canal do YouTube. Ok. Olha o Monique. Valeu, forte abraço a todos. Boa noite, pessoal. Até mais. Vamos sair aqui. Tchau, gente.